Já quero começar fazendo uma pergunta para você. Durante esse período de pandemia, você que passou a trabalhar em casa, sentiu-se um pouquinho mais estressado? Sobrecarregado? Atrapalhou o seu sono? Você sente que alguma coisa saiu do lugar? Por exemplo, alimentação. Começou a não se alimentar lá tão bem, a descontar o sono ruim, o estresse do trabalho na comida? De alguma maneira algo foi alterado? Conta pra gente, #correspondentemédico, porque é sobre esse assunto que a gente começa, não é, doutor? Pra gente já chegar querendo a participação de todo mundo. É isso aí, Elisa. Vamos começar trabalhando, falando de coisas extremamente importantes e atuais, que acaba, na verdade, acometendo a vida e a qualidade de vida de muitas pessoas que estão nos assistindo. E da importância da gente não deixar de lado essas questões emocionais, essas questões mentais, achando que é fraqueza. Não é fraqueza, não. Isso é ser humano mesmo. Por isso a gente quer falar sobre esse tema. O tal do home office, de repente, alterou a nossa rotina. Não é? Muita gente passou a trabalhar em casa. E isso, de repente, alterou a sua relação com o trabalho? Você, por exemplo, sente que a sua disposição para trabalhar não é mais a mesma que tinha antes do aparecimento do coronavírus? De repente, a sua saúde mental também mudou? #correspondentemédico. Me conta, que eu quero ler aqui ao vivo a sua mensagem. Uma pesquisa feita pelo LinkedIn, a rede social de perfis profissionais, mostrou o seguinte: mais de 60% das pessoas estão mais ansiosas ou mais estressadas com o trabalho desde que o home office virou rotina. Esse levantamento também mostrou que mais de 70% dos profissionais que estão no começo de carreira, quando a gente quer se dedicar, estudar, se jogar mais na vida, 70% para mais considera que a pandemia atrapalhou o aprendizado no emprego e todo esse fluxo de evolução. Doutor Fernando Gomes, antes da gente trazer aqui as questões que já vão começar a chegar pela hashtag, é incrível como uma alteração na rotina mexe absolutamente com as nossas questões emocionais, para o bem e para o mal, né? Mas como a gente precisa de uma rotina certinha, às vezes ir todo dia para o mesmo lugar para ter um pouquinho de controle dessas oscilações. Da mesma forma que a gente sabe que nós temos um relógio biológico, Elisa, que fica na região do hipotálamo, e ele dá para a gente esse ritmo circadiano com liberação de neurotransmissores e hormônios, quando a gente coloca em sincronia o que naturalmente já está acontecendo dentro da nossa mente com o nosso dia a dia, a nossa performance aumenta e o nosso grau de estresse reduz. E quando a gente fala de estresse, não tem como a gente não falar de uma estrutura cerebral profunda chamada amígdala, que faz parte do sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, que fica funcionando a todo vapor durante esse período de adaptação. Até, na verdade, reconhecer se aquela situação de fato é boa, ruim e com repercussões físicas, porque a amígdala conversa e sinaliza essa região onde existe o relógio biológico, né, a região do hipotálamo, e de alguma forma estimula o sistema nervoso autônomo simpático, liberando mais adrenalina, consequentemente também como rebatida, liberando mais cortisol, e o que você tem é uma repercussão tanto no sistema nervoso central como no corpo físico da manifestação clínica do estresse. Com tudo isso que você falou, o pessoal começa a comer de uma forma desorganizada, dorme pior, fica mais irritado, fica mais sonolento, não vê sentido na vida, enfim, um horror, uma tragédia. Fica desalinhado, não é, doutora? A gente percebe que algo de fato sai do lugar. E é curioso, por exemplo, quando a gente observa o contexto de uma família. Às vezes o companheiro ou a companheira começa a perceber que algo não vai bem com o companheiro. Só que aí, quando, sei lá, a esposa fala para o marido: olha, eu acho que você está um pouquinho estressado. Ou o marido fala para a esposa: eu acho que você não está muito bem. Às vezes a gente não ouve muito quando alguém dentro de casa traz um alerta. A gente acha que é implicância, que o outro é que está incomodado, na verdade, com questões bobas, e a gente demora a admitir. Aí vem alguém de fora, um amigo, um companheiro de trabalho, e fala, e a gente valoriza um pouco mais o que o outro está dizendo. Mas por que é importante, doutor, compreender quando alguém que convive com a gente dá um alerta de: olha, você não anda muito bem, você está mais estressado que o normal? Por que é importante ouvir essas mensagens? Porque, do ponto de vista prático, a pessoa funciona como um espelho, né? Desde que, obviamente, exista um relacionamento saudável entre ambos, a pessoa funciona como um espelho da sua parte emocional e da sua parte psíquica. Por isso que, na verdade, a implicância é complicado. Você vê, por exemplo, muito reality que coloca pessoas dentro de uma casa e espera ali todo o processo entrar em ebulição. É assim mesmo que acontece, mas quando a gente tem uma relação amorosa e dessa forma estruturada, vivendo dentro de uma mesma residência, levar em consideração o que o outro diz pode ser muito valioso para a gente mesmo e, enfim, para identificar se alguma coisa não está andando muito bem, Elisa. Doutor, aqui já identificamos então que é nessa amígdala, bem lá dentro do nosso cérebro, que é a responsável por essa sensação de estresse? Exato. Quando a gente trabalha, Elisa, e você vai para o seu trabalho e sai fora
redor do seu ambiente doméstico, você tem, na verdade, um processo de refrigeração do próprio cérebro. Então, você tem outros elementos, como, por exemplo, um ambiente apropriado para o trabalho, você encontra outras pessoas, você vê outras coisas, e isso faz com que você acabe aceitando aquela situação de uma maneira muito mais confortável e normal. Quando a gente vê a realidade do home office e você, na verdade, compartilhando todos aqueles ambientes com funções múltiplas, como, por exemplo, o mesmo lugar onde você descansa, o lugar onde você trabalha, onde você fica ativo do ponto de vista mental e onde você deveria também relaxar. Você, na verdade, provoca um bug, um pane no sistema. Então, acaba fazendo com que o seu cérebro tenha que trabalhar muito mais para conseguir lidar com essa situação e não cair na cilada do estresse que acaba sendo quase que iminente. E olha que esse estresse é muito real, viu? Estamos recebendo aqui várias mensagens. O Davi está dizendo que a pandemia virou minha vida em 360, fui pego no meio de um doutorado, além do home office. Então, o sono sem qualidade, ansiedade, tive crise de labirintite. O que me salvou foi o exercício físico. O Gabriel está dizendo aqui que começou a esquecer de comer, mudou completamente o hábito alimentar dele e isso trouxe muito cansaço e prejudicou na faculdade. Olha só o impacto da mudança de rotina. A Amanda disse que engordou 10 quilos enquanto trabalhava em casa. Já a Andréia disse que sofre de depressão e ficou em rotina com exercício, hora certa da alimentação, leitura, muita música e agora está se sentindo muito bem. Então, são as adaptações, não é? Dessa nossa rotina. Eu vou pegar a mensagem do Sabino para a gente poder fazer um gancho com o próximo assunto. Elisa, aqui em casa, eu e minha esposa, Rogéria, passamos a nos tratar com psiquiatra por causa da depressão e por causa da ansiedade. Procuraram uma ajuda e diante de todo esse momento de estresse, muita gente vai atrás de um psiquiatra, vai atrás de uma ajuda terapêutica, um psicólogo, um psicanalista para encontrar saúde mental. E algumas pessoas neste nosso planeta Terra são seres humanos especiais e responsáveis por desenvolver tratamentos muito eficazes. Por isso que quando essas pessoas deixam de existir, acaba causando uma ausência tremenda, não é? Morreu nesta semana nos Estados Unidos um psiquiatra importantíssimo, o Aaron Beck, aos 100 anos. Ele era considerado um grande nome para o desenvolvimento da saúde mental do ser humano. Você vai entender o porquê. De repente, você que faz terapia vai entender. Porque Aaron foi pioneiro na aplicação de um estilo de terapia, a terapia cognitivo-comportamental, para o tratamento de questões psiquiátricas. Doutor, eu quero fazer perguntas que estão chegando, mas primeiro eu quero que o senhor explique para a gente, por gentileza, o que é essa terapia cognitiva comportamental que foi muitíssimo aplicada pelo psiquiatra que morreu aos 100 anos nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, a gente lamenta muito o falecimento dele. Foi um gênio, na verdade, e mudou e revolucionou a forma de se fazer terapia. Existem inúmeras correntes e técnicas e formas de se fazer terapia, mas a TCC, ou terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha muito com o presente, com o agora. Então, por exemplo, nessa semana nós tivemos o problema lá na Gruta, em Altinópolis, com muitas pessoas que sofreram e a gente ficou preocupado com a síndrome de estresse pós-traumática, lógico. Que terapia que você utilizaria para essa pessoa do ponto de vista preventivo? Algo que mexesse com esse evento específico. Ou o indivíduo que foi assaltado, que foi vítima enfim, do sequestro relâmpago, ou então quem está em casa estressado como office. Veja, quando você fala em, por exemplo, psicanálise da linha freudiana ou qualquer outra linha, você imagina uma coisa muito mais profunda, com uma demanda muito mais de tempo para você mexer em questões profundas. A TCC, ela vai direto ao ponto. Então, por exemplo, se o seu problema é medo de aranha, a TCC vai trabalhar para que você, na verdade, lide disso de uma maneira muito mais calma e tranquila e, na verdade, não vai a fundo para saber por que, na verdade, você tem essa fobia específica com esse aracnídeo. E ela tem evidência científica que, de fato, muda, inclusive, o funcionamento do cérebro e a característica orgânica do próprio órgão. Isso porque ela muda o comportamento e ela mexe com processos de pensamento específico, Elisa. Então, acaba sendo uma ferramenta extremamente prática, focada no presente, que de fato revolucionou. Ela faz com que você tenha os seus problemas mentais resolvidos num curto período de tempo. Talvez ela não vá em camadas tão profundas da psique, entende? Que você precisa de mais tempo para o autoconhecimento. Mas ela traz respostas e soluções práticas para que as pessoas possam, na verdade, seguir em frente a sua vida de uma maneira muito mais feliz. Doutor, e de que maneira uma pessoa pode saber, eu vou procurar tal terapeuta porque acredito que o meu caso é melhor que seja esse caminho? Por exemplo, a gente está falando desse psiquiatra nos Estados Unidos que morreu aos 100 anos e um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento dessa linha da terapia cognitivo-comportamental, que o senhor já ensinou para a gente que é TCC. Eu, por exemplo, faço psicanálise, a minha linha é a freudiana. Então, é uma outra linha de
descoberta dessas questões emocionais, e já deixo aqui bem claro para vocês que é extraordinário. Por favor, se tiverem oportunidade, façam análise. Autoconhecimento muda a gente como ser humano. A minha linha é a freudiana, mas a que a gente está falando agora é a cognitivo-comportamental. De que maneira alguém pode saber, gostaria de ser um ser humano melhor? Que alternativa eu procuro? Qual linha de estudo eu procuro? Bom, quando você procura um profissional da área da saúde mental, ele pode te orientar em relação a isso, em relação às suas necessidades, suas expectativas e principalmente o que você está buscando, Elisa. Por exemplo, a gente está falando aqui agora desse estresse que as pessoas estão passando em casa relacionado com o home office e a dificuldade de adaptação. Daqui a pouco talvez a gente saia dessa realidade e talvez outras pessoas também fiquem estressadas por estarem voltando de uma forma diferente ao próprio trabalho. A terapia cognitivo-comportamental, ela acaba sendo muito específica porque ela vai direto ao ponto. Agora, de repente, uma pessoa que quer entender muito melhor como funciona o seu relacionamento com o pai, com a mãe, com o cônjuge, com os filhos e etc., talvez uma terapia um pouco mais prolongada e mais profunda possa ser aí eficiente e seja o caminho que a pessoa venha buscar. Lembrando que, geralmente, o tratamento da saúde mental, ele acaba sendo multidisciplinar. Então, você tem o papel do psiquiatra, que, se necessário for, frente ao diagnóstico, vai prescrever um medicamento que atua no cérebro, favorecendo, de alguma forma, circuitos neurais serem reforçados ou, então, diminuídos na sua intensidade, dependendo do diagnóstico, e junto com a terapia, que pode ser feita por um psiquiatra ou, então, por um psicólogo, com alguém que tem uma formação específica, porque para aplicar isso aqui, Elisa, a pessoa estudou, a pessoa precisou fazer um curso, precisa ter uma certificação. Então, ajuda o cérebro voltar para o seu padrão de funcionamento normal por formas diferentes e muitas vezes complementares. Então, na verdade, a terapia pode ser uma forma de você tratar, o remédio é uma forma de você tratar e muitas vezes você tem a associação de ambas quando a gente está falando do diagnóstico. Quando a gente fala, na verdade, de um fortalecimento mental para uma questão específica, o indivíduo pode fazer uma terapia e obter o resultado que deseja. Doutor, chegaste no ponto em que eu tenho desejo de fazer uma pergunta aqui. Por quê? É muito comum que nós vejamos, eu não vou entrar aqui no campo de questionar, porque cada um tem um cenário, uma questão emocional e, de repente, tem de tomar uma medicação a vida inteira e a gente tem de respeitar isso. Mas é muito comum que nós vejamos alguém que está com uma questão emocional e vai ao médico, começa a tomar uma medicação porque é necessário e a gente também não pode encher de julgamentos quem se medica. Mas muita gente toma o remédio para melhorar o efeito dessas questões emocionais, mas não faz um trabalho terapêutico. Não acaba virando como uma espécie de um remédio para dor de cabeça, por exemplo? Eu tomo o remédio para tirar a dor, mas eu não sei o que está causando a dor. O que no meu comportamento eu tenho de mudar? O que lá na minha infância? Que tipo de trauma? Que tipo de vivências eu tive que foram os responsáveis por causar as dores que eu tenho hoje, emocionais? É importante esse acompanhamento, doutor? Eu sei que um trabalho terapêutico muitas vezes é caro. E não é todo mundo que tem condição de pagar. Mas eu gostaria de ouvir o senhor sobre a importância de, além de medicar, o que é essencial para muitas pessoas, descobrir de onde vêm essas dores. Vou fazer um paralelo para ficar bem claro. A pessoa passa a ir para a academia. Vamos fazer o paralelo com a atividade física que fica mais simples de a gente entender. Vamos imaginar que a academia é a vida da gente, é o jeito que a gente vive. Eu vou lá e estou fazendo o exercício errado e estou com dor no ombro. Eu tomo um remédio, um analgésico anti-inflamatório e parcialmente melhora, mas eu continuo indo na academia e fazendo o exercício errado, porque eu não procurei ali um profissional que pudesse me orientar. É a mesma coisa. Muitas vezes a saúde mental da gente está gritando, pedindo uma solução para um problema que não consegue resolver sozinha. Então, de repente, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida, de repente, a gente precisa ressignificar os nossos valores, melhorar o nosso relacionamento interpessoal e você vai colocar um remédio para simplesmente funcionar como uma coisa ali que tampa, um curativo, e vai continuar, na verdade, não trabalhando com o que de fato importa para que você tenha a mudança substancial que o seu corpo e o seu cérebro está pedindo. Por isso que, assim, é lógico que o medicamento tem o seu papel, existem inúmeras pesquisas e tem, na verdade, diagnóstico preciso, tratamento preciso, porque tem implicações celulares em relação a isso e de neurotransmissores. Mas a terapia acaba sendo algo extremamente poderoso, porque, de fato, faz com que você tenha uma mudança e uma conscientização diferente, Elisa, como você mesmo falou, de uma forma muito mais profunda e com muito mais significado para dentro da sua vida. Seria o equivalente de, então,
fazer um exercício diferente na academia, de repente você tem que tentar um outro aparelho, de repente aquele aparelho não serve para você, vai ser você agir daquela forma e se machucar, agir daquela forma e se machucar. Então você entende que não é desse jeito que as coisas precisam funcionar a partir do trabalho da terapia. Excelente, repensar o estilo de vida, não é, doutor? Eu citei aqui que algumas pessoas não têm, às vezes, condição de pagar uma terapia, mas lógico que existem trabalhos sociais, existem terapeutas que praticam a filantropia, que oferecem atendimento, universidades também que oferecem esse tipo de atendimento, existem algumas alternativas. E começar a fazer uma análise, uma terapia, é muito comum que o analisado, o paciente, ouça muito assim: nossa, mas que problema você tem para ter que fazer terapia? Não precisa ter problema, o autoconhecimento já é um estímulo, né? Para a gente se sentir melhor, respeitar o outro, praticar empatia, praticar o perdão, compreender as nossas amarras, e não precisa ter um problema para que seja o ponto inicial. Querer ser melhor já é uma boa justificativa para procurar um terapeuta. O que é saúde para você, hein? A CNN Brasil vai reunir médicos, psicólogos, atletas, artistas. Quase falei como carioquês, não sei de onde saiu. De onde saiu isso, eu não sei. Artistas para discutir junto com você a importância da saúde em seus diferentes aspectos depois deste tantão de tempo de pandemia, não é? Então, o objetivo desse encontro é entender melhor os estilos de vida, aproveitar todos os recursos que são disponíveis na área da saúde. Para você participar deste encontro, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo, ó, aqui na tela. O evento é de graça, é dia 5, que cai na sexta-feira, é um evento online para você participar, ou seja, facílimo para contar com a sua participação e a sua presença, viu? Está aqui o endereço para o evento direto. Doutor Fernando Gomes, eu adoro quando a gente consegue falar sobre saúde mental, porque tem um preconceito enorme, né, de reconhecer as dores internas do outro. Então, que bom que hoje a gente dedicou bastante tempo a isso. E é muito importante que todos entendam, né, que não é a saúde do corpo físico que faz com que a gente tenha a percepção de saúde, de felicidade. É o entendimento de como a mente funciona e, como você falou, né, a liberação, às vezes, de algumas amarras e compreensões e preconceitos que faz com que a gente tenha uma vida muito mais plena, Elisa. Passar uma vida sofrendo com angústia não dá certo, não. A gente tem de procurar sempre uma ajuda. Obrigada a você que mandou mensagem. Recebemos inúmeras mensagens. Continue mandando. Hashtag correspondente médico, que sempre pode render um tema para um próximo episódio. Obrigada, viu, doutor, por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.